Bom, pessoal, 2h05, provável que a gente ainda tenha algumas pessoas entrando no decorrer da sessão aqui, mas também para não prejudicar os que foram pontuais, acho que a gente pode ir dando início aqui. Ô, Bom, Henrique, desculpa só te cortar, cara. Tem duas pessoas aqui do time da UI que vai entrar também. Você pode aceitar? É o Arthur Moura e o outro eu ainda estou validando, mas só para avisar mesmo, deixar avisado. Bom, ok. Essa sessão é beleza. aberta, tá? Então, sim, tá aberto para todo mundo do mercado, quem quiser participar, à vontade. A gente vai até publicar no YouTube depois, para quem não conseguiu participar nesse horário, teve algum conflito de agenda, estava ausente. Se quiser consultar depois, vai estar liberado, mano. Excelente, excelente. Beleza. Beleza? Então, obrigado, Everton. Bom, pessoal, acho que a gente pode ir dando início aqui. A ideia aqui é que os representantes da OpenID façam uma apresentação ali, façam uma introdução e depois apresentem um pouco mais na prática procedimento para conseguir a certificação FAP, que é obrigatória aqui para o projeto, para o Open Insurance, e que todo mercado tem que estar certificado no máximo até a data de 1º de janeiro. Então, sim, só para ajudar a todos, isso aqui vai ser um material amplamente divulgado, mas para, ter uma interação aí, dar uma ajuda, um pontapé inicial para quem tiver dificuldade ou quem não souber por onde começar, a gente está fazendo esse workshop. Então, Domingos, eu acho que, sim, acho que posso te passar a palavra. Como eu comentei agora há pouco, Domingos é o representante da OpenID que vai passar a maior parte ali dos comunicados e da apresentação. Domingos, à vontade, obrigado pela participação. Obrigado, Pedro. Compartilhar minha tela. Eu preparei um material um pouco na tentativa de primeiro voltar a explicar um pouco do que é a ideia dos testes e detalhar um pouco como configurar os testes mesmo. Tá? Junto comigo estão o Mike Lesbeck, que também está na ligação, o Joseph também está junto comigo. Eu não vou estar olhando o chat, quem vai estar olhando vai ser o Joseph, então se quiserem escrever qualquer coisa, se possível escrever em inglês. Ou também se precisar perguntar, também tiver alguma dificuldade com o idioma, se é só me interromper, que eu traduzo também, não tem nenhum galho. E para dar um pouquinho de amparo também para os participantes, nós do secretariado vamos estar acompanhando o chat aqui também, então qualquer dúvida que seja feita em português, a gente pode tentar fazer essa ponte aí. Então. Legal, Pedro, legal. Então, é bastante coisa para a gente cobrir. Eu acredito que realmente uma hora vai ser um tanto quanto apertado, mas eu vou tentar cobrir o máximo possível do material. Vamos lá. Então, o que é? Primeiro, voltar um pouquinho, dar um passo atrás do que é a OpenID Foundation. Então, a gente é uma organização sem fins lucrativos. A gente foi fundado, está sediado na Califórnia. A gente é um corpo basicamente de técnico, né? Então a gente é bem nerd mesmo. Então, a gente é bem nerd e trabalha focado na parte de desenvolvimento de padrão, relativo basicamente à gestão de identidade e segurança. Essa que é a ideia. E a ideia principal é trabalhar em torno da interoperabilidade de sistemas. Esse que é o nosso foco, esse que é a nossa... o jeito que a OpenID Foundation é organizada são diversos grupos, em torno de grupos de trabalho. Então, toda discussão técnica ela rola dentro de grupos de trabalho. A gente tem vários, cobrem diversos aspectos aí que surgem de caso de uso. Um deles, especificamente, é a FAP, né, que é a Financial Grade API. A gente trabalha basicamente em torno de aumentar a interoperabilidade de sistemas, visando principalmente aumento de segurança. Essa que é a ideia. Então, toda a discussão que ocorre lá, ela é aberta, ela só é governada através da política de propriedade intelectual, que é de cessão exclusiva. Então, exclusiva para a OpenID Foundation. Então, quando você participa do grupo, toda contribuição que você der vira propriedade intelectual da OpenID Foundation. Esse que é Então, eu convido vocês a realmente participarem. Se tem alguma dúvida, achar que pode contribuir em qualquer um desses assuntos, quiser participar. A OpenID Foundation tem a parte de membro, pode ser ou corporativa ou individual. Individual ela é bastante acessível, a gente consegue contribuir. Vamos lá. O programa de certificação, então, vamos falar especificamente do programa de certificação, de onde está
tratando. O objetivo maior da certificação, ela é garantir a interoperabilidade. Então, o padrão, a especificação, quando ela é desenhada e ela é discutida, é visando a interoperabilidade. Mas o jeito melhor que a gente percebe de garantir a interoperabilidade é testando, ou seja, é fazendo a conferência, então. E o teste ela é feito visando a interoperabilidade, ou seja, não é feature específica, né? Então, direto, de vez em quando a gente tem algumas empresas entram em contato com a gente perguntando assim, mas eu quero suportar, quero passar pelo teste de certificação, mas está pedindo tal coisa e meu grupo de segurança a minha política corporativa de segurança não permite eu fazer A ou B. Então, normalmente o que a gente percebe é que falta o entendimento que o teste de certificação é para garantir a interoperabilidade. Depois, uma coisa que a gente percebe muito é que, assim, como a gente é formado, e o que dá ensejo à criação das especificações são requisitos de segurança, a gente percebe que a certificação ela consegue ajudar as empresas a fazer tratamento do que hoje em dia a gente está chamando de EPI, né? EPSEC, que é tratamento de segurança pela aplicação. E a outra coisa também, outro terceiro, né, do tripé é publicizar as implementações que são corretas. Então, por isso que a gente tem um portal, tem uma página com todo mundo que passou pelo teste de certificação, que quis publicar. A certificação ela tem basicamente um binômio, né? Então, ou seja, ela tem um teste de conformidade e o processo de certificação. Vocês vão passar por ele. O teste de conformidade ele é um conjunto de testes automatizados, então para validar a implementação. Então o que a gente faz então é pegar as especificações, eu, Joseph, Marcos e Edmond. O que a gente faz que hoje em dia são as pessoas que trabalham com o desenvolvimento dos testes de conformidade. O que a gente faz é pegar as especificações, repassar item a item e implementar teste automatizado para conferir os requisitos que as especificações definem. Só que assim, as especificações em si são várias, então o que a gente faz é agrupar em torno de perfis de padrões. Vou mostrar um pouquinho mais no detalhe para vocês como é que é essa organização por perfil. Então, uma segunda perna, ou seja, dado que você passou pelos testes de conformidade, o que você pode fazer é pegar o resultado, submeter para um processo de certificação, onde vai validar, né, que você passou por aqueles testes e publicar. Então, vocês vão ver, são vários perfis até que são colocados, né? A ideia de cada um desses perfis, então, é garantir que, como são muitas opções que você tem disponível dentro do espectro de OAuth e OpenID Connect, são várias as opções que se você imaginar implementar, que você pode utilizar. O que a gente faz é sistematizar em torno de perfis, né? Então, tal como está colocado aqui embaixo. Quando você olhar a página da OpenID Foundation com as certificações, ela está organizada em torno de colunas. Cada uma dessas colunas são perfis de especificações de testes que dão algum sentido lógico para a opção. E além disso, a gente trata requisito do ecossistema, né? Então, por exemplo, no caso da Open Insurance, você tem então a necessidade então, de request job que seja cifrado. Você tem que necessariamente usar PS 256, tem que usar consentimento, tem a lista de ACRs também que são especificadas, né, como sendo as que são suportadas. E o que a gente faz, então, é em função, então, e tem algumas opcionalidades, né, da Open Insurance. Você pode usar ou MTLS ou Private Key para fazer autenticação de cliente. Então, o que a gente faz é organizar, então, em torno aqui desses 7, no caso são 6, né? E aí você tem uma outra opcionalidade ainda que é, 8, né? Mais a DCR. Cada um desses perfis, ela coloca traz alguma mudança. Por exemplo, você tem, usando o MTLS,
o processo de autorização, ele pode ou não usar a PAR, Push Authorization. Ele pode não necessariamente usar PAR, pode usar Charm, então, que seria, no caso, quando o Authorization Server vai responder de maneira em formato JWT ao cliente. Pode ser tudo junto e misturado, né? PAR com Charm, entendeu? Então, cada uma dessas opções vão criando perfis diferentes. Mas eu peço desculpa, vocês deve estar vazando um pouco de ruído da rua aqui. Realmente teve um problema de conectividade lá no escritório, não consegui trabalhar no escritório hoje. E você tem o perfil de DCR, que, por exemplo, ele vai estar conectado lá com o serviço de diretório da Open Insurance. Então, qual que é a ideia, então, dos testes, né? O teste, então, é que a gente faz. Então, se você olhar na página da OpenID Foundation, na parte de certificação, você tem algumas abas, cada uma das abas delas são, na verdade, grandes grupos, né? Então, você tem lá OpenID Providers, Relying Parties, Providers, CIBA Providers, possivelmente daqui a pouco a gente vai, não sei se possivelmente vai entrar no roadmap de vocês também suportar ou não CIBA, tal como está acontecendo hoje em dia com o Open Bank, mas enfim, não está claro, né, para que lado vai. Ou, por exemplo, FAP e RP. Cada uma delas são agrupamentos de perfis de certificações, de testes, né, que são feitos, e cobrem diferentes grupos, né? Então, por exemplo, se você olhar o protocolo do OAuth, né, você tem, então, o Relying Party, o OpenID Provider e o Resource Owner, né, com o dispositivo dele. Então, você tem grupos diferentes aqui, né? Então, se você for pensar em termos do teste do OpenID Provider, o que o teste vai fazer, ele vai mimetizar, né? Ele vai assumir o papel aqui do Relying Party e rodar os testes em cima do seu OpenID Provider, do seu servidor. Tem boa parte dele automatizada desse processo, só que você tem alguns passos, né, que a gente tem durante o teste, que exige a interação com quem vai fazer o teste, que é a pessoa que vai executar o teste. Então, que verifique questão de usabilidade, ou ele vai, por exemplo, ele vai personificar o Resource Owner para provar, né? Você tem o tester aqui na história, não está representado, mas ele é um outro papel importante aqui. E o Relying Party, os testes de Relying Party, possivelmente logo vocês vão passar no processo de certificação de Relying Party, onde o teste ele vai personificar o servidor e vai ter validado o client, no caso vai ser executado, não, o RP, e ele vai interagir com o FAP, o RP, simulando uma operação de autorização, onde a gente vai conferir se o client está funcionando de acordo com o que a especificação solicita ou não. Quais são os testes do Open Insurance, né? A gente tem dois deles. O primeiro teste é o Dynamic Client Registration. O Dynamic Client Registration, ele é um teste, basicamente, o que ele tenta fazer, ele vai simular, acho que o happy path dele, o que ele vai fazer é o cliente, ou seja, um client, conectar no OP, no OpenID Provider, fazer o registro desse cliente, ele vai conferir se o OP respondeu a contento, interagiu com o diretório, no caso específico do Open Insurance, vai verificar se ele interagiu com o diretório a contento, validou determinadas informações do processo DCR, se gerou tokens, se toda a parte de DCM está de fato válida, está funcionando, então o teste, alguns testes vão fazer, vão registrar, vão fazer alteração desse cliente, depois vão deregistrar, vão deletar também, então ele vai usar também a API DCM para deletar o cliente, isso também está no escopo. E tem diversos alternativos, vários caminhos alternativos. Ele vai testar se os escopos estão sendo conferidos ou não, de acordo com o que está no diretório, se as redirect URIs estão válidas ou não, se o processo DCR está conferindo, né? Então, se os JWKs estão aceitáveis, se não estão. Então, você tem muita interação aqui
com o diretório. E aqui é uma coisa que eu queria frisar, é que esses testes de DCR, você só consegue executar e passar por ele a contento se você tem acesso ao diretório. Então, a primeira coisa então, que qualquer instituição tem que fazer antes de executar os testes de DCR é fazer o registro no diretório. E aí eu vou mostrar para vocês onde é que entra o BRC, o BRCAC, aqui na definição aqui do teste, na configuração desse teste. Ele tem vários caminhos, vocês vão ver, então vai tomar um certo tempo para conseguir executar eles a contento. E aí tem um segundo teste, que é talvez até o maior de todos, que é o da FAP. Aqui, esse teste, ele já não é integrado com o diretório, tá? Então, ou seja, você não necessariamente você precisa usar os certificados lá do BRCIL e BRCAC, mas eu vou mostrar a vocês onde eles entrariam e sugerir que, mostrar para vocês que, de fato, talvez a melhor estratégia é usar os certificados que estão lá. No FAP, o que a gente vai fazer, testar, ele já não entra mais a parte de provisionamento de cliente, né? Então, ou seja, todos os clientes já têm que estar pré-registrados, tem que estar configurado dentro do servidor de autorização. Então, esse é um passo anterior ao teste. Antes de você executar o FAP, você tem que dar uma conferida, vou mostrar a vocês toda a parte de cadastro. Você tem que implementar e configurar o servidor de autorização antes de executar eles. Tá? Uma coisa, tem diversos, visando exatamente a questão de segurança que eu comentei antes, você tem toda a parte de teste de tratamento de erro, né, que a gente entende como sendo nossa contribuição para a segurança do ecossistema. Então, a gente vai verificar, no nosso teste, a gente vai conferir diversas coisas. Se os tokens estão sendo realmente conferidos, se assinaturas estão sendo conferidas, se o timeout, se os tokens, se a expiração dos tokens estão sendo verificados ou não, se regras, por exemplo, que nem no caso do Open Insurance, do Open Insurance, né, que o expire claim e a not before, eles têm que ter uma regra específica de tratamento, ou seja, tem um tempo, um limite para ser processado. Então, o teste vai conferir exatamente isso. Tá? Então, tem bastante coisa que é conferida nesse teste. Então, você pode imaginar que você pode até usar o teste como sendo o teu teste de integração, o teu desenvolvimento. Quando você passar por ele por completo, você vai estar bem próximo do que seria a produção. Tem testes aqui também dentro do FAP que é específico da camada de transporte. Então, tem requisitos que é colocado pela FAP em torno de quais são os ciphers que podem ser habilitados no transporte. Então, os testes também vão conferir isso. Que é normalmente requisito que normalmente você delega isso para um ambiente de produção específico. Quase no final do delivery, mas aqui a gente acaba antecipando. Então, agora eu vou entrar um pouco mais no teste mesmo, vou mostrar para vocês a configuração de teste DCR, como que ela é feita, quais são os parâmetros. Domingos, pode só falar, antes Pedro. de entrar no teste aqui, só dar uma orientação geral para o pessoal. Quem Uhum. tiver dúvida, a gente pede só para uma questão de organização, tem a opção de reações aqui no Teams para levantar a mão, que aí já fica uma fila organizada e aí a gente vai atendendo uma por uma, beleza? Se tiver alguma dúvida, só me falando. Eu não estou vendo a tela do Teams, então você É me isso fala. aí. Assim. Mas aí a gente vai acompanhando aqui, à medida que for surgindo alguma dúvida e tal, a gente vai interrompendo e vai indicando. Mas aí a gente só pede para levantar a mão quando tiver alguma coisa que não tiver ficado claro, Legal. ou discordar, ou qualquer coisa nesse sentido, que aí a gente vai tratando ali na ordem. Beleza? Legal. Vamos lá, teste DCR. Aqui eu vou mostrar a tela para vocês. Se alguém já entrou já no ambiente lá da OpenID Foundation rodar o teste, já deve ter visto essa tela. Essa é a tela de configuração do teste. Aqui no caso, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o test plan, que no caso do teste DCR da Open Insurance, é essa opção que você vai escolher, Advanced Final Brasil Dynamic Client Registration Transition Server Test. Esse é o teste para executar o teste DCR. Outra coisa é o Profile, Open Insurance Brasil. Tá?
Você tem algumas outras opções, que a gente chama de variantes aqui do teste. A primeira coisa, você pode rodar o teste DCR de dois formatos, né? Ou usar MTLS ou Private Key. Aqui no caso, porque assim, o teste DCR é uma coisa que ele vai fazer, ele vai fazer o provisionamento do cliente e vai rodar um processo de autorização. Esse processo de autorização que ele vai executar é segundo as variantes que foram definidas aqui. Se vai ser MTLS, se o request object, no caso, vai ser usado no front-end ou se vai ser usado no par, né? onde é que ele vai ser transportado. O perfil, no caso aqui, o valor fixo, né? Então, para todos os participantes do Open Insurance, escolher lá o FAP Profile como sendo Open Insurance Brasil. Vocês vão ver que tem outros, então atinar para isso. Escolher sempre o Open Insurance Brasil. O response mode aqui se a autorização ela vai ser reportada em plain text ou se ela vai ser reportada em padrão codificado, né? Perdão, tem que falar? Não, Domingos. Peraí, surgiu uma dúvida aqui no chat. O Everton está perguntando se existe alguma diferença relativa na escolha do método de autenticação e, já aproveitando, se existe alguma recomendação de seguir uma ou outra. MTLS é obrigatório no ambiente do Open Insurance, né? Então, assim, primeiro, então, se você for começar pelo MTLS. Você pode executar com Private Key também, não tem nenhum problema. Everton, ficou clara a resposta? Sim, ficou. Era justamente essa dúvida, por causa da questão da obrigatoriedade do MTLS. Mas beleza. Beleza. Excelente, Tá obrigado. ótimo, então, pessoal. Beleza. E aqui eu vou mostrar depois aqui mais para baixo, quando eu mostrar do cliente, aqui, onde é que ele vai entrar o certificado. A outra questão aqui, mais outra dúvida com relação às variantes? Vamos lá. Se não estou ouvindo nada, então vamos lá. Do texto, do teste em si. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um nome dele, um alias. Esse alias, ele vai ser usado na hora que for ser executado o teste de autorização. Então, ou seja, o redirect URL, que vai ser informado durante o processo de autorização, ele vai usar esse alias, então. Esse alias, então, tem que prestar atenção, porque ele vai ser usado, ele vai refletir na entrada que você vai ter que colocar lá no software statement, dentro do diretório. Tá? Vou mostrar para vocês aqui qual que é esse processo. O discovery, tem que colocar também qual que é o servidor que vai ser testado. Aqui, veja, eu não estou apontando aqui para o issuer, tá? Não estou apontando para o ISS, não. Estou apontando aqui para o discovery mesmo. Para o endpoint de discovery. Acho que tá claro. A gente fez dessa forma tal que fique mais fácil você testar em homologação e em produção, então você consiga ter mais alguma flexibilidade. No software statement, então, tal como eu comentei, o alias ele vai ser usado então lá pro redirect URL. Então, então quando estiver fazendo o cadastro dentro lá do diretório, no software statement, tem que entrar com esse padrão, tá? Então, aqui no caso é localhost, perdão, isso aqui quando eu estava executando o teste, o teste de conformidade da minha máquina local. Esse é o servidor, www.certification.openid.net/teste/a, e aí é o nome do alias que vai ser colocado, /callback. Esse é o nome do redirect URL que você vai ter que colocar dentro do diretório. Tem uma outra ainda, que é a mesma URL, apendada com alguns parâmetros aqui. DAMI1, DAMI2, dois parâmetros. Esses aqui são variantes do teste. Quando o teste for sendo executado, ele vai testar se o seu DCR está validando contra o diretório. Por isso que a gente pede, então, para pelo menos entrar com essas duas. certification.oped.net/teste/a/alias/callback e certification.oped.net teste a alias callback DAMI1 DAMI2. Esses são os caras que têm que ser preenchidos. Se eu não preencher, o que vai acontecer é que o DCR vai falhar.
Bom, essa é a parte da entrada dentro do diretório. E aí, vamos lá. O que é que configurando então melhor, então? O client. O server, então. O server então, vai ser testado, então, como eu comentei. E aqui é a lista de escopo que você vai definir. Depende, então, de qual que é a autoridade, né? Ser colocado. Aqui, no caso, na OpenID, sorry, do Open Insurance, você vai ter só esses três, né? Mais o consent, né? O consent específico, né? Aqui, no caso, você tem uma chave no JWKS. Essa aqui é a chave do BRSIL, que vai ser usado no formato JWK. Aqui, você pode, se você seguir a instrução, você vai ter o BRSIL no formato PEN. Tem algumas ferramentas, tá? Tem algumas ferramentas disponíveis, de open source, que fazem esse processo de conversão, tá? Você pega do formato PEN e converte para o formato JWK. Eu confesso que eu tive dificuldade. Tem uma que está implementada em Node, tem outra que está implementada em C Sharp. Eu acabei... Eu preciso terminar de publicar, eu estava empaquei na descrição do ritmo, mas eu acabei escrevendo uma ferramentinha para fazer isso também, em Go. Publicar isso também. O certificado BRCAC, ele vai aqui em formato PEN mesmo, então você pode pegar exatamente o que foi quando você executou aquele shell de geração do certificado BRCAC, você vai copiar o PEN, o certificado com aqui, tal que o processo de teste gere o software statement, gere mais coisa. Essa que é a ideia, autenticar, né? Então, o CA tem que ser informado. O CA é o CA no caso do sandbox, né, que tem que ser informado aqui. E aqui tem algumas outras descrições que são exatamente do término mesmo, do final, que são adicionais, que é específico do ecossistema do OpenInsurance. Um deles é a validação de um resource URL, tem que ser fornecido algum endpoint para conferir se o access token está sendo processado direito, né? Ao endpoint de consentimento, que a gente vai gerar um consentimento para conseguir executar o processo de autorização. Um CPF, aqui no caso pode pegar um gerado, né? Na verdade depende mais do seu servidor, se ele vai conferir ou não, né? No caso do motor de teste da OpenID, ele não confere, tá? Se o CPF é bem formado ou não, tá? Tem alguma dúvida? Não? Tá. Não, podemos seguir, viu? Legal. Então, de novo, o CPF não é conferido, então a gente não vai fazer o cálculo aqui de se está certo ou não, se a questão bateu ou não bateu, a gente trata como opaco. O Discovery Endpoint, esse cara aqui é o diretório mesmo, o sandbox, né? E o Client ID aqui é o Client ID do diretório que vai ser usado. Então, quando você olhar lá no diretório, você vai ter um carinha lá chamado Client ID, software statement, e esse cara que você vai fornecer. Legal? Dá uma olhadinha rapidinho aqui nos testes. Eu acho que não estou compartilhando no meu navegador. Enquanto isso, tem uma pessoa que levantou a mão aqui, o Alex Freitas. Alex, pois não? Mas parece que a gente está com um probleminha de áudio aí. Opa, estão me escutando agora? Agora sim. Foi meu fone que estava bloqueado aqui, desculpa. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Alex, estou representando o Itaú, tá? E ali em determinado ponto da explicação, você mostrou que deve ser passado um consentimento específico, certo? Porém, eu percebi ali que nós passamos ali as rotas específicas das APIs de consentimento e a minha dúvida é a seguinte: o processo do teste do TCR, ele cria um consentimento ou ele é feito a partir de um consentimento existente?
Ele vai criar, ele vai usar o endpoint de consentimento para criar um. Perfeito. Aí ele vai fazer o teste em cima desse consentimento criado, certo? Exato. Tá bom. Muito obrigado. Aqui a gente está rodando, a gente roda de acordo, a gente espera a assinatura, o retorno igual, tal como é definido no OpenAPI, na documentação OpenAPI. Beleza. Valeu, obrigado. Acredito que vocês devem estar conseguindo ver o meu navegador, né? Sim. Então, esses são os testes. Aqui eu criei um teste de DCR, só vou mostrar a vocês quais são todos os testes. Aqui eu coloquei o padrão, tal como eu apresentei no slide. MTLS por valor, ou seja, ele é passado no front-end, não é usando o par, né? E com resposta em plain response. O teste, então, ele cobre então, diversas variantes aqui, né? Então, vocês têm um Happy Flow, você tem um outro que se não me engano, ele vai testar aqui se todos os escopos estão lá. Então, se você quiser dar uma olhada, é uma coisa que eu queria... Vou dar uma passada geral e aí eu volto cada um. Você tem, então, teste então, de deleção, registro, então, o access token está inválido, ou seja, ele vai gerar um K, vai gerar uma entrada DCR, e vai tentar alterar ele sem, por exemplo, o access token. Assinatura inválida, então, como eu comentei, cada um dos diversos fluxos aí que podem dar errado são tratados aqui. Se a gente for no view log, uma coisa que você tem que atinar aqui, né, na estrutura do teste, você tem sempre aqui uma descrição que está falando assim, o que é que o teste vai tentar fazer. Então, ele está falando aqui, ó, a gente vai pegar um software statement lá do diretório, usando o MTLS, e vão fazer um registro no cliente e fazer uma autorização. Você pode ter outras descrições, tá? Então, que nem, por exemplo, em algumas situações de erro aqui, onde ele vai tentar simular aqui, por exemplo, bad MTLS. Então, ele está falando assim, ó, eu vou fazer o registro do DCR, mas eu vou apresentar o certificado TLS que não deve ser confiado. Então, ou seja, na hora que o processo for executado, ele deveria estar retornando. E aí ele fala que mais ainda, ó, o servidor tem que ou rejeitar o registro ou rejeitar o TLS em si, logo no começo. E retornar, ou ainda retornar meramente registrar. Dos uma, ou ele não vai fazer o handshake, ou ele vai retornar um erro no registro, ou ele vai devolver alguma mensagem de erro de outra forma. Essa que é a ideia. Então, assim, atinar que assim, essas descrições talvez não está num texto claro, bem descrito. A gente tenta bastante trabalhar. Então, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. Se o inglês estiver meio macarrônico, a gente tenta melhorar ele. Então, só entrar em contato. E aí você vai ver, então, ele vai executar todos os passos de teste e vai conferir lá no final, lá se de fato o que deu de resultado. Entendeu? Essa aqui é a ideia. Que mais? O teste, então, você tem das saídas, então, você tem quando você olhar o plano de teste, você vai ter testes que podem ter finalizados, né? Ele pode estar finalizado como passado, como passed. Esses aqui são testes que passou tudo, foi tudo sem exatamente nenhum detalhe a ser revisado. Você pode ter situações que a gente chama de warning. Esses aqui não são erros, tá? São situações que a gente não era exatamente o que a gente estava esperando, mas não tem nenhum problema com a execução do teste. Que, por exemplo, nesse caso aqui, que o servidor retornou eu acho que foi, ao invés de retornar um JSON, ele retornou um HTML no endpoint que ele esperava que fosse um JSON. Então, você pode olhar então os detalhes aqui. Então, aqui, por exemplo, uma outra coisa também interessante também de ver é que, por exemplo, quando você tem algum erro, você tem um link onde você consegue verificar qual que é a especificação que deu origem a essa verificação. Então, se você clicar aqui, você vai parar lá direto lá na especificação que gerou esse entendimento. Então, por exemplo, está descrito como é que está o erro.
Então, o que ele está falando, então, que pode, então, ser devolvido, então, como um JSON com error description e por aí vai. E com alguns codes de error code que tá sugerindo. Né? Então, são esses. Tem aqui nos testes também um negócio interessante também de ver. Qual que é a request? Então, quando ele faz alguma requisição para o servidor, você consegue conferir bastante coisa aqui. Qual foi o payload que ele usou, qual foi que ele mandou, qual o certificado que ele usou para MTLS, por exemplo, se no caso teve algum deles. Né? E a resposta, você consegue ver exatamente o que é que o servidor respondeu. Então, aqui, esse é um bom jeito de você conseguir debugar erros aí que o Conformance Suite está reportando. Tá? O que mais? Se a gente for executar, tem uma opção aqui de repeat teste. Esse cara aqui, o que ele faz assim, quando a gente está no processo de iteração, a gente faz está dentro daquele aspecto de roda o teste, corrige, roda o teste, corrige, roda o teste, corrige, o repeat, que é um bom caminho. Que mais? Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, quando é interação quando vai exigir interação com algum cliente, tá? Quando vai exigir com alguma pessoa. Por exemplo, esse Happy Flow que ele vai fazer, ele vai registrar, ele vai rodar o registro DCR e vai rodar o processo de autorização. Então, se eu rodar, então, o teste, o que esse cara vai fazer, ele vai rodar o processo de DCR, executou o processo de DCR, ele criou um processo, uma requisição de autorização. Então, eu, como tester, vou pular para dentro desse teste, vou fazer o meu login nele. Fazer a aprovação, então, do consentimento. E aí o que o Conformance Suite fez foi, o meu servidor ele fez o redirect. Quando ele fez o redirect, ele mandou de volta para a página de teste. Né? E a página onde estava rodando o teste continua. Ela está em pull, checando no servidor como é que está o estado do test case. E ele conseguiu. Aqui, no caso, ele voltou. Que mais? Tem outra opção interessante aqui que é o contínuo, né? Então você consegue ir pulando então de teste em teste, né? E reexecutando. Vou lá de novo, então, logar lá de novo. E, então, com isso, então, ou seja, eu consigo então voltar aqui no return plane, no caso que estão execuções de teste. Uma coisa que eu queria mostrar a vocês aqui com relação ao DCR, eu já vou voltar já para o teste do FAP, mas eu queria mostrar aqui, já que eu estou aqui, tem algumas opções aqui. Uma delas, Publish for Certification. Esse é o botão, né? Esse é o cara que você vai usar para preparar o pacote de certificação. Quando você usar esse recurso, ele vai pedir para você subir o PDF de declaração de conformidade. Você subindo, você vai clicar nesse carinha aqui, Create Certification Package. O que ele vai fazer vai ser pegar esse teu plano de teste, tornar ele público, marcar ele como imutável e gerar você um zip. Esse zip é que você vai entrar lá no nosso portal de serviço e submeter para a certificação. Legal. Falei bastante, então se vocês quiserem me interromper, só me perguntar, não tem problema nenhum. A diferença do teste DCR para o FAP, tá? Esse acho que talvez é o maior teste que a gente tem. Ele é bem parecido. A diferença é que, no caso aqui, o client, ele já tem que ser pré-provisionado. Ou seja, você já tem que ter, antes de executar esse teste, você tem que ir no servidor e registrar ele, tá? O client. Aqui no caso, mesma coisa. Você tem o client ID, vai sair lá
sairia lá do software statement, que no caso você vai ter que criar ele, pegar qual que é o client ID gerado pelo Authorization Server e registrar aqui, né, no caso. O BRCIL, ele vai aqui no formato JWK. E o BRCAC, ele vai aqui também no formato PEN. Uma coisa importante aqui é que o teste FAP, ele precisa de 2 clientes, tá? Ele vai rodar par dos testes usando o cliente 1 e par dos testes com o cliente 2. A ideia aqui é conferir se de fato um dos requisitos importantes é que o Access Token seja amarrado com um certificado MTLS, né? Então, aqui, o que a gente vai conferir a gente roda algum processo de autorização com o cliente 1, roda outro processo de autorização com o cliente 2 e ver se o Resource Server está misturando as bolas, entendeu? Se ele está conferindo esse tipo de coisa. Se um Access Token saiu com um certificado, enquanto o outro saiu com outro formato, com outro certificado. Aqui a sugestão minha é gerar outro BRCAC, um segundo, tal que você consiga rodar o cliente, configurar o segundo cliente. Não necessariamente ele precisa ser BRCAC assinado pelo diretório. Bom que seja porque simplesmente facilita para o seu lado, um único processo. Aqui você pode usar certificado auto-assinado, tanto faz. O rolo só é que você tem que lembrar de reconfigurar o servidor Authorization Server de acordo, né? Então, acho que tá o nó. Vamos lá, então. Deixa eu dar uma olhada, mostrar para vocês aqui o teste, então, de conformidade então, do Advanced do FAP. Em número de variantes aqui, não é tão maior, né? Poucas maior que o teste DCR, mas ele vai testar diversos fluxos. Então, por exemplo, você está fazendo criptografia, como é que o refresh token está sendo tratado, se ele está sendo rotacionado ou não, ele vai conferir aqui. O reuso do Authorization Code, como é que ele está configurado. Uma das coisas que ele vai conferir aqui é o transporte. Então, aqui no caso aqui, eu acho que é o primeiro teste executado, é o Discovery. O que esse teste do Discovery vai fazer, ele vai conferir se todas as informações que são requeridas pelo ecossistema do OpenInsurance, ele está representado dentro da Dynamics do Discovery, né? Do endpoint de Discovery. Então, aqui no caso, fez a requisição lá para o meu servidor, endpoint de configuração, o servidor respondeu, e aí ele veio conferir. Então, se retornou como JSON, se o alias está lá, se o Discovery URL também está lá, se bateu, né? Por aí vai. Vai conferir bastante coisa aqui. Se as chaves estão publicadas, se... por aí vai. O segundo teste, acho que é o teste de FAP, que ele vai fazer aqui, ele vai executar uma autorização, que é a discussão do teste. Então, ele vai fazer, então, primeiro, um happy path, usando o cliente 1, vai fazer o happy path com o cliente 2, vai verificar que o resource, o endpoint de recurso tratou de acordo. Se eu resolveria um pouquinho antes de executar, deixa eu executar aqui, depois eu volto na discussão do teste. O teste prosseguiu, ele está fazendo agora a segunda autorização. Vou logar então com o mesmo subject. E o teste finalizou. Então, se eu olhar aqui, não sei se vocês repararam, um pouco antes de eu iniciar o processo de autorização, eu já estava marcando aqui o success como 68. Ele tinha feito 68 verificações no servidor e nas configurações do ambiente, verificar se ele consegue rodar ou não o processo inteiro. Então, aqui se vocês enfrentarem qualquer erro aqui, dá uma conferida na mensagem de erro, porque ele está conferindo se as informações que estão fornecidas, se ele consegue ou não executar o teste. Tá?
Aqui de novo, então. Você tem dois processos aqui, né? Você pode executar, pode publicar tudo, no caso aqui. Se eu quiser compartilhar, por exemplo, com o time, né? Se eu estiver compartilhando com alguém, eu posso usar um. Obrigado. E assim vai. Aqui tem um aspecto interessante. Vocês têm algum tempo para eu conseguir mostrar, então? Bom, eu não cheguei a mostrar, mas alguns aspectos que a gente realmente não tratei. O que a gente vai conferir, né? Então, no caso aqui, se tem um warning lá, a gente realmente não tratou. Tem algumas coisas, por exemplo, que entram como requisito, por exemplo, são mensagens de erro. As mensagens de erro a gente não consegue verificar que são as mensagens de erro que o usuário estaria vendo, né? Esse tipo de mensagem de erro a gente não consegue verificar. O que a gente consegue conferir vai ser que, de fato, o que a gente pede, quando executar algum teste, por exemplo, quando o request object não tem o expire. Então, seja, nessa situação, o objeto ele é inválido de tal forma que o Authorization Server não deveria nem voltar para o client na forma de redirect. Então, o que o teste espera é que o Authorization Server mostre que há um problema e que uma das coisas que a gente solicita, se você for olhar aqui, ele vai estar marcado como waiting. O que ele pede aqui, se olhar na descrição, é que você encaminhe coloque no teste uma mensagem, o screenshot da mensagem de erro. Então, por exemplo, aqui, se for voltar lá, então eu posso vir aqui, coletar o screenshot, armazenar, voltar no teste. Select the file. Os deuses da demo conseguiram fazer ela. Não funciona. Return to test log. Vou tentar mais uma vez. Os deuses da demo resolveram passar a perna em mim. Enfim, aqui no caso o que é esperado, eu subi um PNG com a descrição de erro e em função disso o teste ele vai ficar marcado lá como review. Sim. Nossa. Não vou conseguir resolver isso agora. Bom, o teste aqui, o que ele vai fazer, eu deveria... a demo, né? Para variar, tem que dar erro. Aqui no caso ele está informando que eu preciso submeter uma imagem, eu vou submeter ela. Quando eu submeter, o teste vai finalizar e ele vai ficar marcado como review. Quando você submeter esse pacote esse resultado de teste para a gente, para concluir o processo de certificação, o que a gente vai fazer é conferir se a mensagem de erro, o que a gente faz assim, não é conferir se o português está correto, se a própria mensagem de erro, o que a gente faz é só conferir se tem alguma acurácia. Por exemplo, algumas situações que a gente vê. Por exemplo, a gente não quer expor nenhum detalhe da requisição. Então, o que a gente chegou a ver alguns clientes, por exemplo, alguns bancos,
colocar, por exemplo, uma mensagem de erro genérica. Ocorreu um erro, tente novamente mais tarde. Esse é tipo de mensagem de erro que a gente leva quem está olhando a uma situação, um problema sério, porque não é uma situação de erro transitório. Não é uma situação de erro transitório, é um erro permanente. Então, o que a gente vai conferir é se a mensagem de erro está mais ou menos, tem alguma acurácia na representação do que de fato aconteceu. Se você preferiu não colocar logo, não colocar texto, não tem problema. Só que assim, desde que o texto esteja colocado seja mais ou menos próprio para a situação de erro. É isso que a gente solicita. Vou parar por aqui, já faltam só 5 minutos, então gostaria de pegar o pessoal comentou aqui no chat que pode ser porque você estava transmitindo tela, não estava aparecendo a janela para upload de arquivo. Deve ser uma coisa do gênero. Mas enfim, acontece. É demo, tem que dar algum erro, né? Não tem jeito. Bom, agora a ideia é abrir aqui para perguntas, não é isso? Exato. Então vamos lá, pessoal. Se tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, quer que retome algum ponto que não ficou claro, é isso, só pedir também para ir levantando a mão aí, que à medida que forem surgindo as demandas, a gente vai tratando em ordem. Tiago Rocha, fazendo favor. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me ouvem bem? Sim. Beleza. É uma dúvida, assim, mais referente, por exemplo, quando a gente cadastra lá nosso software statement, a gente também pode colocar diversos endpoints dizendo que, olha, a gente tem uma requisição que pode vir de uma aplicação mobile, de uma aplicação desktop, né? E também colocar callbacks diferentes, né, para cada aplicação. Aí eu queria entender como é que é feita essa validação aí pelo FAP, se existe alguma validação específica para cada callback, ou é mais focada mesmo no certificado, que serve para todos. O certificado, perdão, tentando responder. A FAP em si, ela não coloca restrição no número de redirects URL que você vai registrar. A questão só é que ela tem que ser comparada de maneira estrita, só isso. Então, se você vai apontar, você vai colocar 10, 20, 30, a gente não tem nenhum problema com isso. A conferência só vai ser que ela tem que ser em formato estrito. Ou seja, quando o cliente iniciar o processo de autorização, a redirect URL que ele informar tem que bater estrito com o que já está registrado. Ah, entendi. Mas o teste, o motor ele roda uma única vez para todos, é isso? Não precisa fazer um teste para cada endpoint? No caso do endpoint, o endpoint é definido pelo teste, né? Então, como eu mostrei, o que a gente solicita é que você, quando você for registrar, for preparar o software statement para rodar o teste DCR, você registrar o URL tal como eu coloquei, www.certification.openid.net/teste/a, o alias que você vai usar, /callback. Tá ok, então. Obrigado. Beleza, o próximo que levantou a mão aqui foi o Walter. Walter Augusto dos Santos Filho, pois não? Gostaria de saber se há alguma diferença, visto que a gente já teve o primeiro workshop, né, em que foi apresentado grande parte do que foi apresentado hoje, e que mudança que seria essa? Por quê? A gente já efetuou aquela solicitação de certificados, não é nada barato, né? E só para tirar essa dúvida de uma vez por todas. Ou se houve ou não alguma mudança e se continua sendo obrigatório no projeto. Mudança não teve, o que teve uma mudança para harmonização dos certificados, que acabou gerando alguma mudança no cronograma, né? Essa foi a mudança que teve. Mas estrutural do teste, não teve nenhuma mudança. Perfeito. Então, nomenclatura, a categoria que a gente seleciona lá durante a compra não mudou nada, né? Não mudou. Tá bom.
Obrigado. Beleza. Próximo aqui que levantou a mão foi o Thiago da Silva. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Uma Tudo dúvida bem? aqui, né? No cadastro que a gente precisa de 2 clientes para executar os testes, esses clientes, eles podem ser da mesma Organization ID com SSAs diferentes ou eles necessariamente precisam ser de organizações diferentes? A gente não coloca nenhum requisito sobre a estrutura de organização. Eles não necessariamente precisam nem ser do diretório, tá? É legal que você use clientes do diretório, para simplificar um pouco, né? Mas a gente não coloca nenhuma restrição neles. Você vai precisar, são 2 software statements diferentes, né? Tá bom, tá bom. Então o único requerimento ali são o SSA ID diferentes mesmo, né? Isso. Tá bom, obrigado. Beleza. Próximo aqui, Fernando César da Silva também levantou a mão. Boa tarde, pessoal. Na verdade, é uma dúvida com relação à necessidade da certificação dos 2 modelos, do Relying Partners e do outro certificado. Na contratação que a gente faz do Profile, ele é feito para a empresa, ok? Então, os 2 testes estão incluídos nesse Certification Fee. Não tem que ter nenhum processo diferente para um ou outro teste. O perfil serve para os 2. Seria isso, Domingos? Não, são dois FIIs diferentes. Um FII para certificação de OP e outro FII para certificação de RP. Ah, tá. Atualmente, até onde eu entendi, ainda não é obrigatório vocês, no cronograma de até o final do ano, a certificação de RP. Tá certo, RP, Pedro? Oi, peraí que cortou um pouquinho aqui. O Fernando acho que ia comentar alguma coisa, e aí o Domingos também falou sobre a obrigatoriedade. Então, se puderem só. Perdão, ele perguntou sobre o OP, o teste de OP e teste de RP. Eu comentei que são 2 perfis diferentes, São com 2. 2 FIIs Sim. diferentes, Uhum. com 2 tempos de cronogramas diferentes. O cronograma de OP, ou seja, a certificação Uhum. dos servidores, ela está até o final do ano. O certificado de Isso. RP, ela está numa outra está data. mais à Né? frente. Ok, Vamos lá. O de RP é o de receptor, não é isso? isso. Então, o de receptor, até onde a gente tem ciência que toda a interpretação de normas que foi feita pelo GT jurídico até agora, indica que não existe a obrigatoriedade prevista em norma de que seja feita. Só que assim, o projeto é feito para que, né, além de transmitir os dados, as seguradoras interessadas possam consumir esses dados. Para consumir esses dados, eles precisam desse perfil de receptor. Então, existe uma recomendação ali que o GT de segurança tem feito para que as seguradoras interessadas, né, façam também esse perfil de RP aí no mesmo prazo do outro. Só que pelas normas aqui ainda não existe um consenso de que existe uma obrigatoriedade legal, tá? Tá. E deixa eu emendar uma outra pergunta nessa, então. É, uma vez que o valor lá é $5.000 para não membros, né, da OpenID Foundation, e então $5.000 para OP, mais $5.000 para RP. Seria isso, correto? Aí surgiu uma discussão. O RP é um valor diferente, mas enfim, eu mando você qual que é depois. Tá. Aí surgiu uma discussão de que para o Open Banking, a OpenID concedeu um desconto, porque tinha uma situação bem similar a essa. Houve alguma discussão nesse sentido também, que vocês tenham conhecimento ou não? Continua o mesmo valor de certificação, tanto para OP quanto para RP? O acordo que foi feito para a Open Banking foi de recertificação, ou seja, todos os bancos que foram certificados, eles podem fazer a recertificação com desconto. Mas Entendi. todos os novos estão com o valor cheio. Ah, entendi. Perfeito. Então era um processo bem específico do Open Banking para esse cenário que você mencionou, recertificação. Não era nada lá no início, quando estava ocorrendo a certificação mesmo. Tá bom. Exato. Uhum. Tá ok. Obrigado, pessoal.
Sem problemas. Próximo aqui, o Osni, pois não? Oi, boa tarde. Eu queria saber se durante os testes aí eu conseguiria usar um certificado autoassinado ali no server. Se a bateria de teste ele vai acusar alguma coisa por ser autoassinado. Nos testes FAP você consegue executar. Você não tem necessariamente, você não precisa estar integrado com o diretório para rodar o teste FAP, que foi esse último que eu mostrei. O teste TCR, você vai precisar do acesso ao diretório. Porque uma das coisas que o teste vai fazer, antes de iniciar o processo de DCR, ele vai conectar no diretório da OpenSurency para pegar um software statement. Beleza, aí precisa ter aqueles certificados do BRCAC, BRC e BSIL. BRCAC. Isso. Inclusive, você pode emitir esses certificados no sandbox do diretório. Perfeito. Beleza, obrigado. Domingos, uma dúvida rápida. Boa tarde, pessoal. Para novos entrantes que nunca tiveram contato com a certificação FAP, você saberia estimar um período ideal para que eles pudessem realizar todo esse processo? Olha, eu recomendo pelo menos reservar um mês de teste para conseguir preparar o Authorization Server a passar por todos os testes. Também porque tem um processo aí de submissão. Tem um processo de execução de teste e tem um processo de submissão. O que a gente tem visto bastante a gente vê com bastante frequência o processo. Porque assim, quando você vai pagar a OpenID Foundation, tem duas formas. A gente aceita o PayPal ou via invoice. Normalmente, os bancos, imagino que vai bater na mesma situação para as seguradoras, o processo de pagamento da invoice pode tomar muito tempo, porque você tem que mandar para a parte de pagamento, né? Então, isso, normalmente toma um certo tempo. Então, eu recomendo você atinar para isso. Então, reservar em um mês, principalmente. O que a gente vê, normalmente, bancos, né, acredito que pode desenhar mesmo para as seguradoras, demorar mais ou menos em torno de uma semana a quase 15 dias para fazer o pagamento da invoice. Então, entendi. Obrigado. É interessante os seguradores imaginarem que tem que estar mais ou menos com o teste concluído até 15 de dezembro, mais ou menos assim. Ainda mais que vai vir Natal ainda. Opa, né? Da Copa, bastante coisa vai acontecer. É isso aí. A Valesca perguntou aqui no chat os valores para quem é membro OpenID. Você tem isso fácil aí, Domingos? Tem. Os FIIs de submissão, deixa eu postar no chat aqui a página que tem a descrição. No caso aqui, para quem é membro, o valor da certificação ela cai para $1.000. E no caso para eu dou uma olhadinha e mando, vou verificar. Bom, esse é o FII, eu não sei. Let me check something. Hey, Mike, are you on the call? I am, Dominguez, sorry. Yeah, so regarding the schedule, the fee schedule, so what's the amount of the RP certification? 5,000. 5,000, same as the OP. Right? OP, yep, exactly. And the RP for members, they are $1,000 as the OP, right? That's correct, exactly.
is there any recommendation for the end of the year if we're going to have as the schedule, the certification schedule ends up on the third one of December? What's the best recommendation for the insurance companies for doing it? Do we have any? The help desk will be working full time during that period for processing the invoice payment? You broke up there a little bit, but yes, I anticipate full staffing through December. Probably we'll have some. The help desk will be closed. Let's see. Bear with me 1 second. November 24th and 25th. Actually, most of us in the U.S. will be off on the 24th and 25th of November for the Thanksgiving holiday. And then there'll probably be some folks on holiday around the Christmas holiday. But other than that, there's no, we have no planned shutdowns. I'll confirm if the help desk is closing between Christmas and New Year's. I haven't received that notification yet, but sometimes they do that. Okay. Cool. Não, então, traduzindo, só o que ele comentou, se tem algumas datas que estão marcadas, tem o Thanksgiving nos Estados Unidos, onde o helpdesk vai estar fechado, mas o valor da certificação, então, para OP e RP, eles são os mesmos, são de $5.000, para membros cai para $1.000, e é isso. E Natal, né, vai estar fechado. Beleza. Tem o Fábio está com a mão levantada também e tem uma outra dúvida aqui no chat. Mas aí vamos começar com o Fábio aqui, que já está com a mão levantada há algum tempo. Pois não, Fábio? Opa, boa tarde, pessoal. Só para confirmar aqui, o BR-SIL e BR-CAC é só no Sandbox que é para criar, né? Isso. É isso. Ah, tá bom, obrigado. Isso mesmo. Beleza, valeu. A gente não está testando nada em produção. Uhum. Beleza. E no chat perguntaram aqui, a Isabel perguntou, bom, ela comentou aqui sobre a ativação da camada de segurança, que espera-se que o participante tenha os endpoints com certificados de segurança documentados, implementados e publicados no diretório de produção e sandbox até 2 de dezembro. Para essa publicação em produção, pode ser o autoassinado ou a seguradora precisa comprar os certificados? Aí talvez a gente precise estender até para o Wagner, para explicar um pouquinho melhor. Mas aí acho que a melhor pessoa para responder vai ser o Wagner. Então, Wagner, se puder... A gente está esperando os testes serem executados só em homologação, tá? Não é em produção. Entendo. Esse é o planejamento. Os testes vão ser feitos somente em homologação, não em produção. Entende-se que o ambiente de produção é um espelho do homologação, correto? Aqui é Isabel. Esse texto eu tirei aqui da publicação que está no portal, tá? Do Open. De um comunicado aqui. Acho que eu vou complementar aqui, mas Wagner, se quiser ficar à vontade para me complementar, pode pegar a palavra. Mas temos uma pequena diferença entre certificado e certificação. O certificado, a gente tem que passar com os representantes da ICP Brasil e teríamos que validar BR-CAC e BR-SIL junto a eles e adicionar ao diretório de produção. Já para a certificação FAP, é necessário também o BR-KI, o BR-CAC, mas não necessariamente você tem que validar isso com a ICP Brasil, com as ACs, né? Você já pode ir direto realizar os testes. E sim, os certificados necessitam de ser validados em produção e sandbox. Já a certificação seria só em sandbox.
Deve ser isso mesmo, Vitor, que você está falando, porque os termos certificado e certificação são muito próximos, mas são duas atividades bem distintas. Um é a emissão do certificado digital BRCAC, BRSIL, sendo feito por um emissor autorizado da ICP Brasil, homologado pelo Open Insurance, que são aqueles que estão disponíveis na lista. E esse certificado você emite utilizando o processo de emissão do certificado em homologação do diretório, você usa o CSR gerado por ali para pedir a emissão do certificado produtivo. E esse é o certificado que você tem que colocar no seu ambiente produtivo. A certificação FAP, ela pode ser feita toda contra o seu ambiente de homologação, inclusive utilizando os certificados self-signed pelo diretório, que estão disponíveis no Sandbox. Isso responde, Isabel? Acredito que sim. Sim. Isabel, perdão, Acho que o posso pessoal aí tem mais dúvidas, talvez, com relação a isso. Eu Claro, tenho. Alberto, claro. Oi, Isabel, desculpa pessoal entrar aqui, mas é sobre o ponto da Isabel, a gente está trabalhando aqui próximo do projeto de implantação. Só para clarificar, acho que a dúvida aí que a Isabel trouxe é mais não é com relação necessariamente à diferença entre certificado e certificação, acho que isso está bem claro, é com relação especificamente à data, e aí é o que está ali no comunicado dizendo que os certificados mesmo emitidos ali no padrão ICP, devem estar configurados em produção até 2 de dezembro, sendo que os testes, aí, tanto a certificação de segurança, né, são feitos nos ambientes homologatórios aí, Sandbox. E aí no comunicado está especificando que deveria estar configurado em produção, e aí, portanto, os certificados adquiridos com uma CA, padrão ICP, até 2 de dezembro. Aí é só para confirmação dessa data, se está correto, visto que produção mesmo está previsto mais para março, né? Sim, isso está correto. Isso foi um dos entregáveis que a gente assumiu junto com a SUSEP. A SUSEP queria datas específicas para cada atividade e ela pediu para nós anteciparmos o máximo possível de datas que são mais simples de serem executadas para garantir que todos os participantes estejam executando. Então, sim, o certificado tem que estar implementado no seu ambiente produtivo até 2 de dezembro, mas o seu ambiente produtivo não precisa estar certificado com FAP até, se não me engano, janeiro ou fevereiro. Vocês podem me confirmar a data da certificação FAP? A certificação FAP é 1º de janeiro. 1º de janeiro. Vai machucar. Perfeito, acho que agora tá claro para todos. Obrigado, pessoal. Beleza. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Ô, Vitor, tinha aquele ponto sobre o tempo também que a gente conversou em paralelo, se puder só levantar essa questão aqui, por gentileza. O Pedro, o Domingos já comentou. Ele comenta de 30 dias. Perfeito, beleza. E o Eduardo mandou aqui no chat uma última dúvida referente ao tempo de fazer o pagamento. Então, tanto se pode fazer o pagamento do FAP após os testes em Sandbox ou se existe algum direcionamento para que ocorra antes. Pode pagar antes, assim, não tá vinculado à submissão ao pagamento. Entendeu? O que a gente vê muito assim, o que a gente percebeu lá quando foi virar a chave no Open Banking, foi que muitos bancos fizeram um pagamento, foram tentar iniciar o pagamento junto com a submissão. E como a gente só publica no site, a gente processa antes, a gente consegue fazer o pré-processamento da certificação antes. A gente espera até a confirmação do pagamento para efetivar a verificação e publicação. E no caso, como as seguradoras vão precisar da publicação feita até dia 31 de dezembro, tem regra. Então, se você pedir via invoice, a invoice nossa, ela demora, a gente pede 3 dias para emitir, a partir da solicitação. Então, a solicitação dá mais ou menos 3 dias, mais uma semana para pagar, estamos falando de 10 dias, basicamente. Beleza. E teve uma dúvida aqui, esse eu não consegui pegar o nome de quem mandou, tá como usuário desconhecido aqui no chat,
questionando se além do endpoint de consentimento, algum outro endpoint vai ser utilizado nos testes. E aí, Domingos, queria só confirmar contigo, entendo que não, certo? Você vai precisar de um endpoint que pode ser ficcional, ele não precisa ser necessariamente funcional, mas ele vai precisar ser um de recurso. Ah, o de resource. Algum resource para a gente conseguir conferir que, de fato, o teu RS está verificando, né, isso. E o Access, na verdade, a grande questão é conseguir verificar que o Authorization Server associou o certificado MTLS com o Access Token. Então, por isso que a gente pede, então, um endpoint para fazer a verificação. Ok, mas aí, aí respondendo a dúvida aqui, vai ser então de consent ou de resource, mas esses de produtos não vai ser nenhum, tá? Exato. Ficou claro, pessoal? Não consegui ver o nome de quem publicou a dúvida, mas aí, enfim, acho que o direcionamento é esse. Pessoal, estamos nos encaminhando para o final aqui da sessão. Alguém tem alguma última dúvida? Bom, se não tem nenhuma dúvida aqui durante a sessão, só convido a todos que, caso surja alguma dúvida, alguma dificuldade, abram um chamado via Service Desk, que a gente tenta direcionar aqui pela estrutura do próprio projeto. Agradeço mais uma vez aqui ao time da OpenID que se dispôs a passar essa sessão. Obrigado, Domingos. Thank you, Mike. Eu não vi se o Joseph está aqui, mas se tiver, thank you, Joseph também. E, pessoal,